Graça e paz do Senhor, minha gente linda. Que a paz do Senhor Jesus alcance o teu coração, a tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus. Quem estiver aí, vem para cá. Para que você possa receber uma palavra de Deus. Uma palavra de fé, de ânimo do Senhor para a tua vida. Gente, hoje eu nem ia entrar porque Augusto Maito, uma paz. Hoje eu nem ia entrar porque eu tô num resfriado forte. De ontem para hoje atacou um resfriado muito forte. E eu tô quase sem voz. Mas como a obra do Senhor não pode parar, a palavra de Deus não pode parar, e Deus colocou uma palavra tão poderosa para trazer no teu coração hoje, que eu resolvi entrar assim mesmo. Então já vai convidando pessoas para estar entrando aqui na live, para estar participando junto conosco. Amém? Vai convidando pessoas em nome. Ontem eu preguei na comunidade e preguei também ao vivo lá na. Preguei ao vivo lá na. Então foi onde minha voz foi embora. Um resfriado muito forte também. Mas estamos aqui para a glória de Deus. E Deus vai falar algo no teu coração. Vida em nome do Senhor. Deus. Peço paciência para os irmãos em relação à internet. Já vai estabilizar. Amém, pessoal? E a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração, na minha vida, para estar trazendo para você hoje, é a seguinte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Vamos comigo para a palavra do Senhor, que eu não quero estender muito hoje o vídeo, até porque eu estou um pouco sem voz, devido a ontem e devido também ao meu resfriado muito forte. Abra a tua palavra comigo em nome do Senhor Jesus. Jefferson César, a paz do Senhor. Vai escrevendo o seu comentário, seu glória a Deus, seu aleluia, a sua paz. Vai compartilhando o vídeo. Aqui embaixo, nesse botãozinho de compartilhar, clica no botãozinho de compartilhar, já vai compartilhando e convidando pessoas para estar participando junto conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? A glória de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a tua vida hoje se encontra no livro de Colossenses. Colossenses 1, versículo 10 ao versículo 12. Colossenses 1, versículo 10 ao versículo 12, para a glória de Deus, diz assim. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo. Olha que diz esse versículo. Para que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Preste atenção agora na palavra do Senhor. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha o que diz essa palavra. O título que Deus colocou no meu coração é o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas cooperam para o bem daqueles que colocam Deus em primeiro lugar. As coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus, daqueles que amam a Deus verdadeiramente, daqueles que têm Deus realmente no seu coração e na sua vida como prioridade, como peça fundamental,
como prioridade nos teus pensamentos e no teu coração. Quando você tem Deus na sua vida como prioridade, escuta isso. Quando você tem Deus na sua vida como prioridade, prioridade no seu coração, prioridade nos seus pensamentos, porque a palavra do Senhor também nos diz que a boca fala do que está cheio o teu coração. E o que mais a tua boca tem dito? O que mais a tua boca tem falado? O que você tem falado nesses últimos tempos? O que tem saído da tua boca? São coisas pessoais suas? São só os seus problemas? Os seus desejos? Ou você tem falado as coisas de Deus? Ou você tem falado as coisas do Senhor? Porque a boca fala do que está cheio o coração, diz a palavra do Senhor. E olha que interessante esses versículos para a glória de Deus. A palavra de Deus fala que, para que vocês vivam de maneira a agradar ao Senhor, de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. E em tudo possam agradar a Deus. Você tem agradado a Deus em tudo que você tem feito? Será que você tem agradado ao Senhor em tudo que você tem feito? Em tudo que você tem falado, em tudo que você tem vivido, nas suas atitudes, no seu comportamento? Será que você tem agradado a Deus em tudo, como diz aqui? Para que em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Ou seja, tudo que você faz dá certo. Tudo que você faz gera frutos. Tudo que você faz gera alegria, gera conforto, gera paz. Gerando frutos, frutificando em toda boa obra. Toda obra que você colocar as suas mãos, tudo aquilo que você for fazer, tá dando frutos isso? Tudo que você tem feito está dando frutos, está frutificando, como diz aqui, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quero que você atenta para essa parte, crescendo no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus significa você aprender com Deus, aprender com a tua palavra, aprender com o teu evangelho, aprender com aquilo que você tem escutado, aprendendo no conhecimento de Deus com todo o poder que diz esse versículo. Você está aprendendo? Você está crescendo no sentido de conhecimento? Você está crescendo, você está amadurecendo com a palavra de Deus? Porque você precisa amadurecer, você precisa crescer em Deus. Você precisa crescer na palavra. Você precisa crescer no conhecimento que diz aqui. Crescendo no conhecimento de Deus e não de pessoas e não de homens. Esse conhecimento que fala a palavra do Senhor é o conhecimento de Deus, aquele conhecimento que vem do Senhor e não de homens e não de pessoas. Às vezes você está querendo conhecimento de pessoas. Às vezes você está depositando a sua fé em homens. Às vezes você está depositando a tua confiança demais em homens e pouco em Deus, e pouco na sua palavra. Às vezes você está confiando pouco na palavra do Senhor. Crescendo no conhecimento de Deus e aprendendo. Crescer significa aprender. Crescer, quando alguém cresce, ela aprende. Ela aprende algo com esse crescimento. Esse crescimento gera um amadurecimento. Esse crescimento gera um aprendizado. Você tem aprendido aquilo que você tem escutado da palavra de Deus? Ou você escuta a palavra de Deus todos os dias e não aprende nada? Olha que Deus está falando com você. Crescimento. Crescimento no conhecimento de Deus significa aprendendo. Você está aprendendo com a palavra de Deus? Ou você está escutando a palavra de Deus por um ouvido e saindo pelo outro? Ou você escuta aqui e daqui a pouco esquece tudo que foi falado aqui na palavra do Senhor? Você precisa aprender com a palavra de Deus. Você precisa crescer com a palavra de Deus. Você precisa amadurecer a tua fé com a palavra de Deus. Escutando, aprendendo, crescendo no conhecimento de Deus, que diz nesse versículo. De acordo
de acordo com a força da sua glória, para que tudo isso, olha que interessante, para que tenham, ou seja, para que você tenha perseverança, para que você tenha perseverança e paciência com alegria. Você está entendendo que uma coisa depende da outra? Para você ter paciência com alegria e para você ter perseverança, como diz aqui, você precisa crescer no conhecimento de Deus que nós acabamos de ler anteriormente. Tá uma coisa ligada com a outra. Você está entendendo a palavra do Senhor? As coisas estão ligadas umas às outras. A palavra de Deus está ligada. Para você ter perseverança, o que é perseverança? É você não desistir daquilo que você quer. É você não perder a perseverança e para você ter a paz e para você ter essa paciência no seu coração, paciência com alegria, significa você ter paciência no seu coração para você esperar em Deus. Mas para você ter essa paciência com alegria e para você ter essa perseverança, você precisa crescer no conhecimento de Deus, que diz o versículo anterior. Crescendo no conhecimento de Deus, aprendendo com o conhecimento de Deus, aprendendo com a palavra que você escuta, aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo com as pregações que você ouve, aprendendo. Crescer significa aprender, e uma coisa está ligada com a outra, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou, ou seja, me tornou e tornou você, digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Você tem agradado a Deus? Everton Souza, de Distrito Federal, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Irmãos, perdoem pela minha rouquidão, porque eu estou num resfriado muito forte. E ontem, para a glória de Deus, eu ministrei a palavra, preguei a palavra aqui na comunidade. Está falando com você hoje. Uma coisa está ligada à outra, irmãos. Você tem agradado a Deus para que isso venha de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Em tudo. Não é só suas orações, não é só você ir na igreja, mas dentro da sua casa, dentro do teu lar, aonde ninguém mais te vê, somente Deus te vê. Você tem agradado a Deus? As suas atitudes têm agradado ao Senhor? Você tem agradado a Deus em tudo, como diz aqui? Para que você venha frutificar, dar frutos, para que tudo que você venha fazer venha dar certo, frutificando em toda boa obra, ou seja, em tudo quanto você for fazer. Frutificando em toda boa obra significa você dar frutos em tudo quanto você for fazer. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vida sentimental. Para que em tudo você frutifique, venha dar bons frutos. Você tem dado bons frutos? Você tem dado os bons exemplos? Você tem dado bom testemunho da sua vida, daquilo que você tem feito, daquilo que você tem falado, da maneira como você tem agido? Você está frutificando em toda boa obra, como diz aqui? Olha que Deus está falando no teu coração nessa noite, porque Ele é Deus. E Deus separou essa palavra para falar para você. A perseverança e a paciência com alegria depende muito do teu crescimento no conhecimento de Deus. Crescimento na sua palavra. Crescimento na palavra de Deus significa você aprender com a palavra de Deus. Você precisa aprender. Porque se você escutar a palavra de Deus, mas não entender nada, e não aprender nada, e não colocar em prática, não adianta. Você sempre vai estar falando as mesmas coisas.
vai sempre estar questionando dos mesmos problemas, vai sempre estar reclamando das mesmas coisas, dos mesmos problemas, enquanto você não aprender e não crescer com a palavra de Deus. A palavra de Deus que você escuta, a pregação que você ouve. Você precisa aprender com ela. Você precisa aprender com a pregação que você escuta. Você precisa aprender e colocar em prática aquilo que você ouve na casa de Deus. A palavra que você escuta, a palavra que você ouve, a palavra que você lê. Você precisa aprender para que assim você cresça o seu conhecimento. O crescimento ele gera amadurecimento. Amadurecimento de fé. Para que a sua fé venha estar fortalecida. Para que a sua fé venha estar forte. Para que a sua fé não venha fraquejar. Para que a sua fé não venha a cair, a diminuir. Você precisa estar fortalecido em Deus. Você precisa estar fortalecido na palavra. Você precisa estar fortalecido. E para você não vir a cair, para que a sua fé esteja fortalecida, você precisa ter um amadurecimento de fé. Você precisa amadurecer tua fé. Amadurecer a tua fé. Que Deus possa ter falado no seu coração e na sua vida com apenas esses versículos hoje, para a glória de Deus. Porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Compartilha, meus amigos amados, compartilha essa palavra com mais vidas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Ou seja, todas as coisas favorecem. Todas as coisas cooperam, todas as coisas favorecem para aqueles que amam a Deus. Mas você tem feito coisas para agradar a Deus? Você tem colocado Deus em prioridade? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na tua vida? Você tem colocado Deus em primeiro lugar no teu coração? Você tem colocado Deus em primeiro lugar nos teus pensamentos? Nos teus pensamentos, no teu coração? Aquilo que sai da tua boca todos os dias, tem alguma coisa que você fala de Deus? Ou é só problema, só luta, só problema, só reclamação, só murmuração? Ei, a boca fala do que está cheio o coração. Se Deus não está dentro do teu coração, como é que você vai falar de Deus? O seu coração está cheio de quê hoje? O seu coração está cheio de quê? De problemas, de angústias. Por isso que você tem falado tanto de problema. Por isso que você tem falado tanto de angústia. Começa a trocar essas angústias, esses problemas do seu coração. Começa a trocar eles por Deus. Começa a colocar mais Deus dentro do teu coração. Mais Deus dentro da tua vida. Começa a colocar mais Deus dentro dos teus pensamentos. Começa a colocar mais Deus no teu falar. Começa a colocar mais Deus no teu coração, nos teus pensamentos, no teu falar, no teu agir. Começa a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Para que todas as coisas venham cooperar com você. Porque às vezes Deus ainda não está em primeiro lugar. E para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você precisa abrir mão dos teus desejos. Você precisa abrir mão dos teus desejos, das tuas vontades, do seu eu, para você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Você sabia disso? Para você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, você precisa abrir mão, muitas das vezes, de muitas coisas, de muitos desejos seus, de muitas vontades próprias, muitas vontades suas. Para você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e deixar Ele conduzir os teus caminhos e descansar o teu coração nele e confiar que Ele vai fazer o melhor na tua vida. Para você colocar Deus em primeiro lugar no teu pensamento, no teu coração e na tua vida, você sabia disso, que você precisa abrir mão de muita coisa? Precisa abrir mão do teu eu, das tuas vontades, dessa vontade desesperada que você tem, de querer as coisas toda hora, de reclamar toda hora, de murmurar toda hora, de só reclamar da vida, dos seus problemas, de reclamar de tudo. Mas não coloca Deus. Coloca mais Deus no seu coração. Coloca mais Deus nos seus pensamentos. Para de reclamar um pouco. Para de murmurar um pouco. Comece a colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar na tua vida.
Porque quando você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter confiança. Escuta isso que eu estou falando. Quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ter confiança que Ele fará o melhor para você. Você vai ter fé, vai confiar verdadeiramente que Ele está no controle da sua vida e que Ele vai fazer o melhor para você. Pode vir lutas, pode vir tribulação, pode vir problemas, pode vir tudo que não vai abalar sua estrutura, porque você confia verdadeiramente em Deus, porque Deus está verdadeiramente em primeiro lugar na sua vida, nos seus pensamentos, no teu coração, nos seus pensamentos e no teu coração, porque Ele está em primeiro lugar, mesmo vindo luta, vindo dificuldade, vindo os ataques, vindo os apontamentos, vindo pedrada, não vai te abalar, porque Deus está em primeiro lugar. Mas quando Deus não está em primeiro lugar, irmãos, quando Deus não está em primeiro lugar, aí fica difícil. Sabe por quê? Porque você não confia, você perde a fé, você perde a confiança, porque Deus não está em primeiro lugar. Você perde a fé, você perde a confiança, você fica desanimado e desanimada. Você acha que o problema é só com você, e aí você só começa a ver o lado negativo, e aí você só começa a ver problema. Você não vê coisa boa, você só vê problema. Você não vê nada de bom na sua vida, você só vê problema. Você só vê tortura, só vê problema, só vê angústia. Aí só começa e você só reclama, só murmura, só maldiz. Começa a maldizer, começa a reclamar, porque aí você começa a ver só o lado negativo da coisa. Você só começa a ver o problema, porque você não colocou ainda Deus em primeiro lugar. Olha que Deus está falando hoje com vocês, irmãos. Eu não ia entrar hoje, porque hoje eu estou muito ruim. Hoje eu estou com febre. A febre minha vai e volta, vai e volta. Eu estou num resfriado muito forte, eu estou rouca. Essa madrugada eu passei a noite inteira em claro, com muita febre. Eu não ia entrar hoje. E ainda estou com febre. Uma hora é calor, uma hora é frio. Quem teve febre já sabe como que é. Resfriado forte, garganta ruim. A minha voz sumiu hoje. Mas Deus falou algo no meu coração. Entra e fala isso para o meu povo. Porque o povo precisa me colocar em primeiro lugar. As pessoas precisam aprender a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, antes dos teus desejos, antes das suas vontades, antes das suas preocupações, antes dos teus problemas, antes do teu relacionamento, antes do seu parceiro, antes da sua esposa, antes dos seus filhos. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você ainda não colocou. E Deus falou, entra para falar isso para o meu povo. Porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que me amam. Mas você precisa primeiro colocar Deus em primeiro lugar. Deus, ele tem que vir antes dos seus filhos. Deus, ele tem que vir antes do teu trabalho. Deus, ele tem que vir antes dos teus pensamentos, dos seus desejos. Deus, ele tem que vir antes dos teus problemas, das suas reclamações diárias. Deus, ele tem que vir antes da sua família. Deus, ele tem que vir antes do seu relacionamento, do teu casamento. Deus, ele tem que vir antes da sua esposa, do seu esposo. Deus, ele tem que vir antes de tudo. É Deus estar em primeiro lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque aí quando vier a dificuldade, escuta isso que eu vou te falar. Os irmãos me perdoam porque eu estou até suando de febre. A glória de Deus. Orem pela minha vida em nome do Senhor Jesus. Estarei orando por todos vocês. Porque a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, colocar Ele no topo da sua vida, em primeiro lugar, antes dos seus próprios desejos, antes do seu eu, antes das suas vontades, antes dos seus caprichos, antes das suas vontades, dos seus caprichos. Para isso você precisa abrir mão de muita coisa. Para você colocar Deus em primeiro lugar, você precisa abrir mão dos seus próprios desejos, dos seus próprios caprichos, das suas reclamações, daquilo que você quer. Abre mão, coloca Deus em primeiro lugar primeiro. Antes de querer alguma coisa,
Antes de querer alguma coisa, de pedir alguma coisa a Deus, coloque Deus primeiro em primeiro lugar. Escuta isso. Antes de pedir algo para Deus, antes de reclamar alguma coisa para Deus, ou pedir alguma coisa para Deus em oração, coloque Deus em primeiro lugar primeiro. Para que todas as coisas possam ir bem. Para que todas as coisas possam fluir bem. Vai compartilhando esse vídeo, compartilha o máximo que você puder, para a glória de Deus. Você ainda não colocou Deus em primeiro lugar? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, entenda isso. Opa, quase caiu aqui. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, irmãos, pode vir luta, pode vir perseguição, pode vir acusação, pode vir apontamentos, pode vir apedrejamentos, pode vir tribulação, dificuldade, pode vir perseguições, pode vir vento forte, pode vir qualquer coisa, problema, pode vir que você não vai ser abalado e nem abalada, porque você está firme com Deus. Você está firme na rocha quando você tem Deus em primeiro lugar. A sua fé não cai. A sua fé não faz te desistir. A sua fé não diminui. Porque você está firme com Deus. Porque você está colocando Deus em primeiro lugar. Ele é o teu alicerce. Ele é a tua rocha. E aí pode vir vento forte. Pode vir problema. Pode vir o que for. A sua fé continua intacta. A tua confiança em Deus continua intacta. A tua fé em Deus e a tua confiança que o vento vai passar, que tudo isso vai passar, que o problema vai passar, porque Deus ele está com você, Deus ele é na sua vida, porque ele está em primeiro lugar na tua vida. Quando você entende isso e coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, nada te derruba. Nada te derruba, problema não te derruba, nada te derruba. Nada derruba a tua fé, nada derruba a tua confiança e nada te afasta de Deus. Escuta isso que eu tô falando. Nada te derruba, nada faz você perder a confiança e nada te afasta de Deus. Nada te afasta de Deus, nada. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, é isso que acontece. Que Deus possa ter falado no teu coração e na tua vida hoje, minha gente linda e abençoada do Senhor. Me perdoe, gente, porque eu tô meio abatida até. Porque eu tô com muita febre. Resfriado forte, febre. Mas a obra do Senhor não pode parar, tô até perdendo a voz. Mas estarei orando por todos vocês na madrugada em nome do Senhor Jesus. Orem pela minha vida também, em nome do Senhor Jesus, minha gente. Jefferson César, Deus te abençoe. Silvio Renato Araújo, Deus te abençoe. Nayantara da Cunha, Deus te abençoe. Isabel Iguepe, Deus te abençoe. Everton Silva, Deus te abençoe. Maria Claudete Gadens, tava com saudade de você, querida. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Zilmar Soles, Deus te abençoe. Nayantara da Cunha, Silvio Renato, Maria Aparecida Oriana, paz. Rômulo Bittencourt, Deus te abençoe, querido, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Augusto Marto, que Deus abençoe a todos em todos os estados do Brasil que nos acompanha. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Alagoas, Fortaleza, Ceará. Que Deus acompanhe, que Deus abençoe a todos os estados que nos acompanham. Sul de Minas, interior de São Paulo, fora do Brasil também. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus que nos acompanham. Em todos os lugares, em Portugal, Lisboa, na África, na Espanha, no Chile, no México, na Espanha. Que Deus abençoe a todos no Japão, nos Estados Unidos, na Califórnia, em New Jersey, em Bauru, São Paulo. Compartilha, minha gente, o máximo que vocês puderem. Compartilha essa palavra. Quem está chegando agora, assiste a palavra desde o começo para a glória de Deus. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Compartilha esse vídeo, entra aí na comunidade, a Palavra de Deus Sem Cortes, e dá o seu curtir na comunidade
para você fazer parte da família junto conosco, amém? Ativa aqui em cima, pessoal, as notificações do vídeo. Você que ainda não ativou, é aqui em cima ou é embaixo. Ativa as notificações do vídeo, para quando entrarmos ao vivo, o Facebook te avisa para a glória de Deus, amém? Se você quiser me assistir pelo Facebook, é só curtir a comunidade, a Palavra de Deus Sem Cortes. E se você quiser assistir a palavra através da minha vida pelo YouTube, é só procurar aí pelo YouTube a Palavra de Deus Sem Cortes pelo YouTube, e você vai encontrar todos os vídeos da Palavra de Deus ministrados aqui, você assiste também pelo YouTube. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a noite de vocês. Me perdoem por essa voz rouca, me perdoem porque eu estou muito resfriada mesmo. Orem pela minha vida. Me perdoem pela minha voz que está quase sumindo, mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus falou, entra, e nós obedecemos, e por isso eu entrei, para que Deus possa ter falado no teu coração através da palavra dele, que Deus possa ter falado na tua vida através dessa palavra. Compartilha o máximo que você puder, compartilha com seus amigos, compartilha essa palavra para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a tua vida, não somente hoje, mas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. E até amanhã, minha gente, se Deus quiser, e assim se Deus nos permitir, espero amanhã estar melhor para a glória de Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a noite de vocês, minha gente. Fiquem todos na paz de Deus e até amanhã, se Deus quiser.